pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem! O estúdio aqui tá muito cheio hoje, gente. Muito chique, porque estou aqui em Rio Preto com um convidado de honra que já eu mostro para vocês, então aguardem aí. Por enquanto, eu quero saber se vocês que estão nos assistindo, se já se inscreveram no canal. Custa nada nessa vida, já se inscrevam. Deixe o seu joinha, curte, compartilha. Faz toda a diferença, pessoal, quando vocês não estão só nos assistindo, mas participando também. Isso ajuda as plataformas a entenderem a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias. E falando de apoio, eu quero falar para vocês da organização que mais me apoia desde o início, que é o IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação de Pais, de Profissionais sobre autismo, neurodiversidades. Temos aí cursos mais assim enxutos, bem pontuais, para você já assistir, já ir aplicando no seu dia a dia. Temos cursos mais longos, mais robustos, cursos de pós-graduação. Vamos dar uma olhadinha. É isso, pessoal. Não deixe de assistir, dá uma olhada. Enquanto a gente estiver aqui conversando, vai ficar passando para vocês o QR Code por aqui, que eu sou mega perdida, então em algum canto da tela vai passar para vocês. Entrem lá na plataforma, porque tem uma gama imensa de cursos. Algum deles vai se encaixar e tem muitos cursos de valores sociais. Então, não deixem também de acompanhar nas redes, porque vira e mexe, sai promoção, lançamento de curso, assim, e vocês não podem ficar de fora, porque a gente precisa tomar a dianteira no tratamento dos nossos filhos, a gente precisa estar sempre se formando, sempre se capacitando. Eles têm também um grupo de capacitação continuada, né? Vocês conhecem muito o Dr. Paulo Liberalesso, Emília Gama, que estão, assim... A gente tem os mesmos propósitos, né? De democratizar aí o acesso à ciência, acesso à informação de qualidade. E falando, né, em Dr. Paulo Liberalesso, a ilustre presença dele, no Autospod já é figurinha carimbada, mas aqui no estúdio de Rio Preto, então recebam com muito carinho. Dr. Paulo, uma salva de palmas! O estúdio tá cheio, minha gente, porque você sabe que onde o Dr. Paulo tá, tem sempre o quê? Um bando de sectos atrás dele. Doutor, eu tô muito, muito, muito feliz de te receber aqui. Mirela, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que a gente vai ter uma hora muito, muito produtiva aqui. Adorei o estúdio, não conhecia ainda aqui, uma delícia aqui. Então, você viu que gostoso? A gente está quartorando, porque Rio Preto tá um calor. Nosso inverno é um pouco diferenciado, né? Dr. Paulo de Curitiba, não é mesmo? A gente recebendo ele com esse calorzinho de Rio Preto. E eu tenho pavor de passar calor, pavor de passar calor. Não vi a hora de entrar aqui e sair daquele calor da rua. Exatamente, a gente está aqui porque tem evento do IEPSIS, né? Quando for ao ar para vocês, o evento já vai ter passado, mas a gente está passando o tempo todo aqui nas mídias, né? E tem aqui o seminário de neurobiologia do autismo, né? Vai ser amanhã o seminário, é um seminário de dia inteiro e é aquele seminário baseado em evidências técnicas, em evidências científicas. Eu tenho dito sempre, Mirela, que esse seminário, a gente está rodando o Brasil inteiro com ele, esse aqui é o 3º ano, e a gente tem dois objetivos principais. Um primeiro objetivo, obviamente, que é falar de ciência do autismo, né? Trazer dados técnicos, dados científicos, falar da neurociência que embasa a pesquisa no autismo, mas tem uma outra perspectiva que eu acho que talvez até seja maior do que isso, que é falar sobre o tema autismo sob uma perspectiva social. A gente já teve a oportunidade de discutir isso uma vez. A gente que vive o autismo no dia a dia, eu como médico, você como mãe, os terapeutas tal, a gente tem a falsa impressão que todo mundo entende de autismo, que todo mundo quer falar de autismo, e a verdade verdadeira é que ninguém fala de autismo, ninguém entende de autismo, então a gente fica nessa tal da bolha azul, vivendo e retroalimentando esse assunto entre nós e imaginando que esse conhecimento que muitas vezes a gente troca de uma forma tão natural é alguma coisa global, alguma coisa generalizada, e na verdade não é. Eu sempre faço essa brincadeira, se a gente sair ali na rua e parar as primeiras 10 pessoas e falar, olha, você fala alguma coisa de autismo?
9 vão achar que autismo é deficiência intelectual e uma vai falar que não sabe do que a gente está falando. Então, as pessoas não sabem de transtorno do espectro do autismo. Esse não é um tema verdadeiramente relevante para a nossa sociedade. A gente está falando de um transtorno que ele tem uma altíssima prevalência, 3 vezes mais prevalente que a esquizofrenia, que já é um transtorno muito prevalente, e, na verdade, a gente fala muito pouco disso, né? Quando você vê autismo sendo divulgado na grande mídia, acaba chamando muito atenção, porque habitualmente as pessoas falam muito pouco. Então, eu acho que essa perspectiva do seminário Neurobiologia do Autismo, de trazer a discussão para vários municípios do país, ela talvez seja até mais importante do que a própria carga científica que o evento traz. Sem dúvida, porque o que a gente vê quando sai um pouco da bolha é muito raso, ou é cheio de mitos, né? É muito cheio de estereótipos, assim, e que raramente traduz a realidade do autismo. Ou então a gente está sempre conversando entre nós. Total. E tem uma coisa que tem me preocupado muito, que é, na verdade, a banalização de alguns conceitos, assim, né? Que o autismo virou um mercado, não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. Mas você sabe que a minha crítica nunca foi essa, porque eu entendo que tudo na vida é um mercado. Sim. Qualquer coisa que você vai fazer aqui no Ocidente, nós somos capitalistas. Sim. Então, o problema não é esse. Não é esse. O problema é que esse assunto ele foi banalizado a um nível tal que as pessoas hoje elas vendem qualquer coisa com o selo do autismo, né? E aí tem 2 problemas. O primeiro é que o produto, muitas vezes, que é vendido, ele é um lixo. E tem um segundo problema também, que é as pessoas que estão vendendo isso, né? Quando você vai ver uma pessoa que, na verdade, ela acabou de chegar nesse universo, ela percebeu que existe um mercado muito produtivo aqui, mas ela, na verdade, não sabe do que ela está falando, ela não sabe o que ela está fazendo ali e alimentando um mercado que é um mercado muito pernicioso, porque toda vez que você coloca o selo autismo em alguma coisa, naquele exato momento o valor daquilo estoura. Esses dias eu fiz uma postagem numa rede social mostrando isso, né? Eu entrei ali no Google e dei um print num fone de ouvido, que era um fone de ouvido como qualquer outro. E depois eu entrei numa loja que, teoricamente, comercializava fone de ouvido, mas se você fosse autista, né? O preço era 2 vezes maior, mas o plástico era o mesmo, o metal era o mesmo. Só que quando você cola ali o selo e diz assim, não, peraí, o meu é para autista, não é para você neurotípico, automaticamente aquilo é elevado a um patamar de preço, às vezes 2, 3 vezes maior. Então eu acho que a sujeira do mercado, na verdade, está nisso, né? E o que eu acho mais triste? Que a maior parte das pessoas que vivem esse mundo do transtorno do espectro do autismo são pessoas que estão lutando com muita dificuldade, né? Quer dizer assim, a pessoa está lutando com dificuldade para ter o básico, ela está lutando com dificuldade para pagar um plano de saúde, ela está lutando com dificuldade para tentar oferecer uma escola de melhor qualidade. Então, quando a gente começa a tirar dinheiro de quem não tem mais o que dá, eu acho que talvez a maior perversidade esteja nessa perspectiva das pessoas estarem tirando dinheiro de pessoas que muitas vezes já entregaram tudo, que não tem mais nada o que entregar, né? O aumento na renda de uma família, né, que tem algum tipo de deficiência e principalmente Do de gasto. autismo, do gasto, da renda não, né? O aumento no gasto, o impacto na renda, na verdade, é muito surreal. É muito surreal. E não é um período, né? Porque como, de repente, algumas doenças que você vai lutar por um período ali, você vai investir num tratamento e tal. Não, é uma vida. É uma vida. Você sabe que toda vez que família está no meu consultório, e isso acontece com muita frequência, e a família começa assim, doutor Paulo, eu vou vender tal coisa, eu vou vender tal bem, um terreno, coisa e tal, eu falo assim, eu vou lhe dar uma opinião de pai para mãe, não faça isso. Por que não faça isso? Porque nós, muito provavelmente, não estamos falando, como você acabou de dizer, de um transtorno que ele vai se esgotar no tempo. Isso. Nós estamos falando de uma pessoa que existe uma enorme possibilidade dela ser dependente de cuidados no futuro. É. Então, quando nós não estivermos mais aqui, se essa hoje criança, amanhã adolescente, adulto e tal, se ele realmente configurar como uma pessoa dependente, ele vai precisar do quê? De dinheiro. É. Ele vai precisar de dinheiro para que alguém possa gerenciar a vida, para que alguém possa
possa cuidar. Então, se você queimar tudo que você tiver de dinheiro nesse momento, isto vai fazer muita falta quando o pai, quando a mãe, quando os tios, os avós tal, não tiverem mais aqui. Então, tem que ser um gasto moderado. Por isso que eu sempre digo, quando eu vejo pessoas tirando dinheiro de quem já não tem mais o que dar, eu acho que essa é a parte mais suja, essa é a parte mais asquerosa de todo esse processo do mercado do autismo. Exato. Eu acho que você tem uma certeza no autismo é que a gente não passa régua em nada, nunca. Diferente, até mesmo quando às vezes alguém pergunta, né, assim, como eu sei se não é autismo? Como eu sei se é autismo? Às vezes você está com dúvida no início de um diagnóstico, sabe? E eu sempre digo isso, olha, se não for autismo, você vai passar a régua em algum momento, se é um atraso. Claro, tem outros transtornos que também não, mas eu digo quando às vezes alguns atrasos pontuais, um atraso de fala pontual, um atraso motor pontual, atraso de desenvolvimento pontual, você vai dar um gás àquilo. Se você passou a régua, certamente não era autismo. Ponto. Porque uma certeza no autismo é que no desenvolvimento coisas vão surgir. Total. Vai saindo da cartola. Opa, mais um desafio aqui. Opa, olha ali. Você sabe que hoje eu tenho uma visão, eu até acho que eu vou escrever sobre isso. Eu tenho uma visão que eu tenho chamado da evolução fluida do autismo, né? Quando você faz um diagnóstico num bebê muito pequeno, e essa criança ela tem quatro paradigmas, na verdade. O diagnóstico foi precoce, o tratamento foi correto, a inteligência é normal, QI acima de 70 pontos e a genética é favorável. E existe uma enorme chance dessa criança, quando ela chega ali com 5, 6, 7 anos de idade, essa criança está ótima. Ótima, tem algumas características autísticas, mas aquele prejuízo dessas características ele já praticamente deixou de existir. E é aquele momento que a criança está chegando no primeiro ano do fundamental e a mãe dá aquela relaxada, ela fala, puta, deu certo aqui deu certo. Só que não, tem um só que não depois, né? Porque o que é o só que não? Eu tenho essa perspectiva hoje que o autismo ele é um transtorno que ele tem uma característica fluida, ou seja, em alguns momentos da vida você vai estar fora do transtorno do espectro do autismo. Em alguns momentos da vida você vai estar dentro do transtorno do espectro do autismo. Por isso que a gente não fica caçando laudo de criança que não tem mais prejuízo, porque essa criança de 6, 7 anos de idade, que hoje ele está fora do transtorno do espectro do autismo, ele pode ter migrado, por exemplo, para o fenótipo ampliado do autismo, 5, 7 anos, ele provavelmente vai começar a ter problemas de sexualidade ou ele vai começar a ter problemas de relacionamentos íntimos porque ele não sabe como fazer isso aí. Ou quanto mais velho ele fica, mais bullying ele vai sofrer porque aquele comportamento que outrora era um comportamento mais típico, mais normal, quando a gente for precisando de comportamentos mais complexos, ele vai ficando menos normal e a sociedade passa a olhar para ele de uma outra forma. Então, para mim é muito claro isso hoje. Mesmo essas crianças que a doutora Deborah Fenn, nos Estados Unidos, uma psicóloga genial, ela descreveu como a evolução ótima do autismo, né, que tem essas 4 contingências e que quando chegam ali com 6, 7, 8 anos de idade, a evolução realmente está muito boa, elas vão acabar incomodando em algum outro momento no futuro. É que esses cortes, muitas vezes, da pesquisa clínica é feito com criança até 8 anos. É como quando a gente fala, por exemplo, dessa incidência de 1 para 31 agora. Quando você vai ver lá o corte é em 8 anos. Mas se você começa a aumentar em tempo isso, você vai vendo que vão surgindo os outros diagnósticos que não foram feitos até essa idade, né? Então eu acho que essa ideia do autismo enquanto um transtorno com manifestações clínicas fluidas, ela se aplica muito. Veja que talvez o transtorno do espectro do autismo, dentro da neuropsiquiatria, seja o único transtorno que tem esse comportamento fluido. Veja os outros. Você pega, por exemplo, o TDAH. O TDAH, uma vez que foi feito o diagnóstico, você vai ter manifestações a vida inteira. Essas manifestações elas podem ir mudando a sua natureza. Então, uma hora está mais exacerbado o déficit de atenção e concentração, uma hora está mais exacerbado a hiperatividade, uma hora está mais exacerbado o comportamento impulsivo, mas essa pessoa não fica totalmente livre de sintomas. Então, uma vez que a doença se instalou, ela fica naquele indivíduo. A deficiência intelectual, que é um outro transtorno de neurodesenvolvimento, uma vez que foi feito o diagnóstico, você será para sempre. Você não vai migrar para fora da deficiência intelectual e voltar. Transtorno do espectro da esquizofrenia, uma vez que se instalou o transtorno neuropsiquiátrico ali, você nunca vai migrar para fora. O autismo não é assim, porque o autismo,
o comportamento humano ele se faz mediante as relações que acontecem com o ambiente. Então, o transtorno do espectro do autismo ele é altamente dependente do ambiente. Então, se você tiver um ambiente que ele é um ambiente mais favorável para aquele indivíduo, ele talvez migre para fora, ele talvez se comporte como um fenótipo ampliado do autismo. A partir do momento que você tem um ambiente que ele é mais desorganizado, que ele tem mais entropia, o indivíduo migra para dentro de novo. Eu sempre dou um exemplo com separação. Você pega um cara que ele é um autista nível 1 de suporte, a vida dele está redonda. Ele tem uma esposa, ele tem ali os 2 filhos dele, está tudo redondinho no trabalho dele. Aí essa mulher decide que vai embora. Cara, se instalou o caos ali na vida dele. Por quê? Porque todas as rotinas da vida dele vão mudar. Aquele cara que funcionava num fenótipo ampliado, imediatamente ele migra para o autismo nível 1 com muita força. Talvez até para o autismo nível 2, dependendo do suporte que ele tinha necessidade ali. E às vezes não é uma coisa nem tão grave e nem tão permanente como um divórcio, mas, por exemplo, aquele autista nível 1 que ele tem um trabalho em home office. E aí alguém diz assim, não, mas agora não é mais home office, você vai ter que voltar. Ou agora você vai ter que voltar e outra coisa, você foi transferido para outra cidade, Perfeito. você vai ter que fazer um trabalho em outro país. Se instala o caos naquela pessoa, né? Exatamente. Porque toda a previsibilidade que ele tinha naquele exato momento é tirado e o cérebro dele não tem tempo para conseguir se adaptar àquelas novas realidades, né? E isso é tão interessante, né, doutor, comentar dessa fluidez, né? Porque eu conheço muitas famílias, muitas de nós que estamos aqui nos bastidores, aqui, eu queria ter uma câmera para virar aqui para as meninas que estão aqui, né? Mas muitas de nós vivemos isso aqui do diagnóstico precoce, da intervenção intensiva e dos meninos serem uma evolução ótima, vamos colocar assim, principalmente aos olhos do pessoal de fora, que nós parecem que são ótimos, os meninos estão supimpa. Então, o Arthur é um menino... Supimpa entrega a idade, né? Supimpa é acima de 45 já supimpa, né, supimpa cara? é dose. O pessoal olha e fala, nossa, é incrível, né? Então, mesmo, por exemplo, a minha família, que todo mundo acompanhou, o quanto o Arthur era uma página em branco, o quanto ele tinha de defasagem e o quanto ele ganhou de repertório. Então, justamente aos 6 aninhos de idade, o pessoal fez, ufa, deu certo. Arthur tá, excelente, maravilhoso, tá incrível. Arthur tá muito bem, muito, muito. Praticamente não precisa fazer mais nada. O menino, ficou normal, Pia. Passou a régua. Cara, e aí agora com 8 aninhos, né, tudo pipocando várias dificuldades, aqueles tirão de crescimento, a hipotonia acentuou em absoluto, aí a hipotonia acentuando as questões de habilidades sociais, porque não tem aquela performance no parquinho, não tem aquela performance que se exige mais na educação física, né, e eu tô dizendo aqui porque estamos num grupo de mães aqui que vivenciam bastante disso. E aí... Então, precisamos fazer um chá revelação para a família de novo. Total. Então, tipo, queridos, o autismo não foi embora, está aqui, novos desafios surgindo e grandes. Porque, às vezes, dá um relaxamento e uma falsa sensação para quem não vive de perto. Que a gente está ali, a gente está vendo o quanto não passou a régua. Tem uma coisa, Mirella, que você falou agora, e é uma coisa que eu acho é pouco discutida, mas é uma coisa muito interessante. O autismo tem alguns comportamentos que às vezes você acha que ficaram no passado e que não ficaram, né? E a gente acaba falando muito da rigidez de comportamento, da inflexibilidade cognitiva e tal. Existe esses tempos eu estava lendo um texto sobre motricidade, a relação entre motricidade e alterações sensoriais, e eu acabei escrevendo também um texto, e eu vou publicar esse texto, que é uma coisa muito interessante. A relação da motricidade com as alterações sensoriais, em uma fase da vida, ela realmente fica resolvida. Então, você pega uma criança autista pequena, ela é hipotônica, ela tem uma alteração de propriocepção, aí trabalha, integração, fisioterapia, sei lá, tal, e ela fica bem. Ela passa a se comportar do ponto de vista motor como as outras crianças. Só que quando essa mesma criança, que esse problema já estava resolvido, ela chega na adolescência, ela não tem uma palavra melhor, ela volta a ficar desengonçada. Então, o adolescente autista nível 1, ele tem essa característica, né, muito frequente isso. Você olha ele, por exemplo, jogando bola com outras crianças, ele consegue fazer o movimento, mas é ruim, a qualidade do movimento é ruim. Ele está sempre com as pernas marcadas, porque ele se bate mais, ele cai mais.
E existe uma explicação que é uma explicação da neurociência para isso. Conforme pensa numa criança típica, conforme esse bebê vai crescendo, como que o cérebro dele vai fazendo? O cérebro dele vai entendendo a periferia do corpo, né? Ou seja, os limites que o corpo dele tem. É por isso que é muito pouco provável, por exemplo, que nessa nossa hora de conversa que eu derrube aquele copo. É muito pouco provável, porque o meu cérebro há 50 anos ele está mapeando a periferia do meu corpo. Eu sei até onde eu posso ir aqui para o copo não cair, né? O que acontece? Isso a gente chama de alterações de propriocepção. É a forma como o seu cérebro ele entende o seu corpo no espaço e ele começa a posicionar o seu corpo no espaço. Pessoas autistas já têm uma alteração da propriocepção, que ela muito frequentemente vem junto com alterações motoras, é um pacote único. Quando essa criança chega ali com 3, 4, 5 anos de idade, ela foi bem trabalhada, a impressão que você tem é que isso foi resolvido. O que acontece? Essa criança chega agora na adolescência. Na adolescência, além de todas as alterações comportamentais, hormonais, coisa e tal, existe um estirão na adolescência. Então, o que acontece? O cérebro, a criança autista ela cresce muito rápido, o cérebro ele volta a ter dificuldade de perceber a periferia do teu corpo. Por quê? Porque você tinha uma perna assim, agora a sua perna está assim. Você tinha um pé assim, agora o seu pé está assim. Ou seja, muitas vezes todo aquele problema de propriocepção profunda consciente, motricidade fina e ampla tal, que você achou que tinha ficado no passado, volta agora com 12, 13, 14 anos de idade e você tem que reeditar uma terapia que já fazia 10 anos que você não fazia. É isso que eu te falo, assim, no transtorno do espectro do autismo fica muito evidente você indo para dentro e para dentro e para fora de comportamentos que são socialmente aceitáveis, comportamentos que são socialmente inaceitáveis. E a mesma coisa acontece com as questões motoras, né? Então, esse é um outro desafio. Problemas que você achou que haviam saído da sua vida, em algum momento eles voltam com muita força, né? Com muita força, exato. Só que aí, às vezes, quando a gente fala esse tipo de coisa, para quem não vive, né, a maternidade atípica, às vezes vai falar assim, mas toda adolescente, não só o autista. Mas toda mãe, assim, a criança pode ter dificuldades, às vezes pode ser uma criança tímida também, enfim. E banalizam esses processos, porque de fato são processos que todos vivem, mas não se compara com a intensidade, né, e com o tamanho do prejuízo. Por exemplo, um adolescente que passa por esse estirão, ele será desengonçado, ele vai passar por essa fase, mas ele vai passar. E vai desaparecer. E vai. O autista não vai, você vai ter que estruturar para ele novamente essa passagem. Você vai precisar de apoio profissional para ajudá-lo, você vai precisar de novo remodelar aquele cérebro, criar de novo conexões, né, cognitivas para ele, né, cérebro, corpo, enfim, porque senão não vai. Não vai passar, ponto. Tem uma coisa que eu sempre falo, o teu menino ele é um menino muito rígido, né? Ele é uma Sim. característica do comportamento dele é a inflexibilidade cognitiva. E eu sempre uso isso porque, para quem está olhando de fora, a impressão que tem assim, não, mas dá uma cintada nele que melhora, né? Dá uma cintada nele que isso aí vai desaparecer, né? E eu sempre dou uma explicação. O mecanismo de funcionamento cerebral ele é diferente no inflexível, porque assim, ó, essa história de perder um jogo, eu acho super clássico nisso. Vamos supor que eu coloco um tabuleiro de xadrez aqui e nós dois vamos jogar uma partida de xadrez. Eu tenho quase certeza que eu iria ganhar de você, porque eu jogo muito bem e eu jogo há 45 anos xadrez. Agora, se eu perder, eu vou ficar um pouco aborrecido, mas, vida que segue. Não vai estragar minha noite se eu perder uma partida de xadrez. Uma pessoa que seja inflexível, por exemplo, transtorno do espectro do autismo, e que tenha especificamente essa inflexibilidade, ela pode ter uma crise de meltdown, por exemplo, depois disso. Mas aí, as pessoas costumam fazer uma análise muito superficial que é assim, então ele não gosta de perder xadrez. Não é isso. O inflexível, a crise, ela não é verdadeiramente desencadeada porque ele perdeu a partida de xadrez. Isso para o autista é tão irrelevante quanto para mim. A questão é a seguinte, é que quando ele foi jogar a partida de xadrez, na cabeça dele só havia um modelo, eu vou ganhar. Não há um modelo eu posso ganhar ou eu posso perder. É bem provável que eu vou ganhar, mas pode ser que eu possa perder. No rígido, no inflexível cognitivo, não. No inflexível é assim, só existe a possibilidade de eu vou ganhar. Então, quando eu perco,
tudo foi tirado de mim, porque não existia essa possibilidade. Então, o problema não está exatamente em perder a partida de xadrez. O problema está em eu só ter uma perspectiva, que era eu ia ganhar. Por que eu estou te falando isso? Porque eu canso de ver em terapeutas trabalhando dessa forma. E eu sei que quando eu falo isso, os psicólogos não concordam, mas também não tem problema, cada um tem a sua opinião. Eles ficam trabalhando com essa história de jogo, então assim, eu ganho, você perde, quando você perde eu flexibilizo o teu comportamento, tudo bem, mas é que o problema não é esse. O problema não é perder o jogo. O problema é se eu quiser que o copo fique aqui e você quiser que eu pôr o copo aqui. Não é um jogo isso aqui, mas é que na minha cabeça só existia o copo aqui. Então, a inflexibilidade cognitiva, na minha forma de entender o transtorno do espectro do autismo hoje, é a única habilidade que você não consegue ensinar. E veja, eu não estou dizendo que não vai diminuir com o passar da vida, vai diminuir. Mas sabe por que vai diminuir? Porque você vai ser punido. Não é porque alguém me ensinou, é o meu caso, por exemplo. Quando eu tenho uma atitude que ela é muito inflexível, a sociedade me pune. Por que pune? Fala assim, ai Paulo, de novo isso, puta troço chato, cara, de novo com esse assunto. Para com isso, meu, faz desse jeito que eu estou te falando. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu acabo ficando constrangido quando eu vejo uma situação como essa e acabo me obrigando a fazer do jeito como eu não quero fazer, como a outra pessoa quer fazer. Mas para quê? Porque eu estou numa situação constrangedora, porque eu também não vou escalonar aquele comportamento e dar um tapa na mesa e falar que é do meu jeito e tal. Mas veja, eu sou hoje tão inflexível quando eu tinha 3 anos de idade. Só que hoje eu tenho algumas percepções que eu não vou passar um vexame, não vou fazer um papelão, coisa e tal, por conta de alguma coisa. Mas quando ninguém mais estiver olhando, e se você me perguntar, eu vou falar assim, não, na minha opinião, o copo tinha que ter ficado aqui. Tudo bem que para não ter problema eu vou deixar ele aqui, mas eu continuo achando que o copo tinha que ficar aqui. Porque eu entendo que isso é intratável. É a única forma como aquele cérebro sabe funcionar. Eu também entendo que para a sociedade, nós não podemos pedir que a sociedade aceite esse comportamento dessas pessoas. Sem dúvida. Porque as pessoas não são obrigadas. Ninguém é obrigado, porque você tem um transtorno mental, a aceitar todos os seus comportamentos. Então, eu não estou dizendo que a gente não precisa trabalhar isso. O que eu estou dizendo é que se você foi um bebê autista rígido com 3 anos, você vai ser um sujeito autista de 60 anos rígido, tal qual, modulado pelas contingências ambientais, mas você vai continuar achando o que você achava quando você era um nenê. Você não muda a forma de pensar, né? Não você tem vai como. mudar o seu comportamento por reforço positivo ou negativo que seja, mas a única saída do teu cérebro ainda é aquela, Total. né? Você fica com aquilo, assim. Eu percebo muito isso no meu filho também. Todas as vezes que ele flexibiliza, ele não flexibilizou a forma de pensar. Ele aceitou. Ele aceitou porque provavelmente o cérebro dele fez Cedeu. Ele pensou ali no custo-benefício e ele falou assim, olha, essa aqui talvez seja uma briga. Claro, nosso cérebro faz isso sem a gente perceber, mas talvez ele pense assim, não, essa briga para esse momento aqui eu não quero ter. Não vale a pena. Então eu vou permitir que isso aconteça assim. Mas amanhã, se você me colocar exatamente nessa mesma contingência, a minha resposta vai ser exatamente a mesma, porque eu continuo entendendo que a minha forma estava certa e a sua forma estava errada. Isso parece uma bobagem, Mirela, porque quem olha de fora fala assim, tá bom, Paulo, mas isso são coisas pontuais, coisa e tal. Não são. A inflexibilidade cognitiva, ela ocupa a maior parte da sua vida. E o desgaste mental que isso traz para o indivíduo autista, ele é absolutamente gigantesco, porque tem muitas coisas que essas pessoas olham na sociedade, elas simplesmente não concordam com aquilo e não há o que fazer. Não. Simplesmente não há o que fazer, porque você não consegue arrumar todas as contingências naturais para que elas fiquem da forma como você entende que é o certo. Então, para o indivíduo autista, é muito punitivo isso. É o estado basal de ser, é quem ele é. E eu percebo isso do Arthur. Eu trabalho muito essa questão da flexibilidade dele o tempo inteiro, exaustivamente. E hoje, de forma mais tranquila, já foi mais incorporada a nossa vida. Rotina. Mas é quem ele é. Rígido. Ele ritualiza tudo o tempo inteiro. É a forma do cérebro dele funcionar. Ele está sempre ritualizando, criando regrinhas. Das coisas mais bobinhas, é o dia todo. É o que você disse, não é uma coisinha ou outra pontual. Não.
É da hora que acorda até a hora de dormir, criando Você padrões. sabe, existe uma teoria que foi desenvolvida. Essa teoria nunca foi comprovada, mas existe uma teoria que foi desenvolvida por um neurocientista inglês chamado Cohen. Não lembro o primeiro nome dele, mas ele chamou da teoria do cérebro masculino extremo. Chama, Ah, é muito sim. interessante, é Baron Cohen. Da masculinidade extrema, né? E isso, menina, para mim, claro, eu não acho que isso explique o transtorno do espectro do autismo, muito longe. O que ele tem na teoria do cérebro extremo pode explicar um pedaço muito pequeno desse transtorno, mas a teoria que ele desenvolveu para explicar a rigidez de comportamento, ela é absolutamente fantástica. Por quê? Porque a exposição à testosterona, a exposição a hormônios masculinizantes na vida intrauterina faz com que aquele cérebro ele passe a ser um cérebro altamente padronizado. E o cérebro do homem ele é muito mais padronizado do que a mulher. E a gente sabe disso, é que a gente não liga uma coisa na outra. Cara, uma mulher, ela está cozinhando, ela está assistindo a série na televisão e ela está cuidando do filho que está na sala. O homem, se ele estiver segurando esse copo aqui, alguém chamar, o copo cai. Ele não consegue articular as coisas assim. Sim. Então, o cérebro do homem ele é muito ritualizado, ele é muito padronizado, né? E isso, de novo, é a única forma como aquele cérebro sabe funcionar. Ele não sabe funcionar de outro jeito. É impossível mudar isso nesse cérebro. Todos os outros comportamentos do autismo, se você for pegando cada um dos critérios diagnósticos ali, os 3 grupos do grupo A e os 4 grupos do grupo B, eu entendo que todos eles podem ser ensinados. Ensinados no sentido de que você consegue reduzir aquilo a um nível que o indivíduo ele para. Ele vai parecer típico. Eu entendo assim, que você consegue reduzir muito. Agora, a inflexibilidade cognitiva você não consegue, porque ela está muito relacionada a sistemas serotoninérgicos do cérebro que eles são pouco sensíveis à terapia, muito pouco sensíveis à terapia. Veja, se esses sistemas eles fossem sensíveis à terapia, você não precisava usar antidepressivo, porque você usava um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e a depressão simplesmente ela Sim. desaparece. Eles são pouco sensíveis a isso. Tanto que o indivíduo muito rígido, quando você faz medicamentos que aumentam a serotonina, a rigidez diminui. Qual que é o problema? É que como esse comportamento ele é muito arraigado nesse cérebro, você precisa usar doses tão altas, mas tão altas de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que os efeitos colaterais eles passam a ser tóxicos. Eu já tive paciente usando 350, 400 miligramas por dia de sertralina. E a pessoa fala, eu estou ótima, só que ela não para de vomitar, porque você intoxicou ela com o medicamento. Então, do ponto de vista neuropsiquiátrico, seria teoricamente possível resolver isso com medicação. Só que esses comportamentos eles são tão arraigados naquele tecido cerebral que o molho fica mais caro que o peixe. Sim. O mal que você faz utilizando o medicamento em dose tão alta é muito maior do que o mal que a própria doença mental faz. A gente falando aqui, né, do TEA, e a gente comentou, sei lá, sintomas, características muito arraigadas dentro do transtorno. Isso dessa questão dessa fluidez e dessa certeza absoluta que, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, então, ao longo do desenvolvimento, coisas surgirão, né? Então, não passa a régua, pessoal, sinto muito, mas mesmo... Será assim? Exato, é o que temos, né? Falamos da rigidez cognitiva, também muito, muito presente. E aí, 2 outras coisas que o pessoal me manda muito, muitas mães, de que padecem muito disso no TEA, que é a irritabilidade, então, sintoma de irritabilidade e de ansiedade. E muito disso, inclusive, em crianças muito pequenas, manifestações. A irritabilidade bastante comum em várias idades, irritabilidade e agitação no TEA e ansiedade. Então, vamos falar primeiro de irritabilidade e agitação. Perfeito. Por que é tão comum
O quão comum, na verdade, é isso no transtorno do espectro autista? Por quê? O que contribui para que esses sintomas sejam tão comuns assim? Quais seriam as abordagens terapêuticas, tratamento para isso, doutor? É extremamente comum e quando você colocar aqui um analista do comportamento e fizer a mesma pergunta, ele vai te dizer assim, tem que saber o antecedente, coisa e tal. Sempre essa história, né? Claro, isso é verdade. Muitas vezes o antecedente é falta de comunicação funcional. Isso é um clássico dentro da neurociência, né? Então, quando você ensina um mecanismo de comunicação funcional, muito frequentemente essa tal da irritabilidade, do comportamento agressivo, do comportamento autoflagelatório diminui. Mas eu quero deixar para os seus telespectadores uma outra forma de pensar, que é uma forma que eu acho que ela é mais útil. Quando você tem uma criança que ela é irritada, na minha forma de entender, isso pode acontecer em dois modelos. Você pode ter uma pessoa que ela é constantemente irritada. Então ela acorda, ela está irritada. Na hora do almoço ela está irritada e quando ela vai dormir ela está irritada. Ou seja, essa é a única forma daquele cérebro funcionar. Mas existe um outro perfil comportamental em que o indivíduo tem momentos da vida, de um dia ou de uma semana, em que ele está muito irritado. Mas entre um episódio desse e outro, ele não está irritado. Na minha compreensão da farmacologia, eu entendo que o tratamento disso aqui é diferente. Certo. O indivíduo que ele está ocasionalmente irritado e nos outros momentos ele está, por exemplo, normal, ou ele está distímico, ele está mais para baixo, ele está mais introspectivo e depois num outro momento ele volta a ficar muito irritado, coisa e tal. Eu gosto muito de usar estabilizadores de humor para tratar essas crianças. A resposta que eu tenho é muito boa. Então, por exemplo, lamotrigina, valproato de sódio, divalproato de sódio, às vezes eu uso topiramato também. Por quê? Porque esses medicamentos eles têm uma ação que é uma ação GABAérgica, então eles aumentam o ácido gama-aminobutírico do cérebro, e o ácido gama-aminobutírico ele trabalha nos sistemas inibitórios do cérebro. Então ele acaba puxando para baixo aqueles momentos em que você está muito de pico. E esses estabilizadores de humor, eles também agem em canais de sódio voltagem dependentes. E os canais de sódio voltagem dependentes equalizam a quantidade de ácido gama-aminobutírico e de glutamato do cérebro. Então, nesses casos em que você tem grandes variações, o uso de estabilizador de humor é muito bom. Infelizmente, você tem que chegar a doses mais altas de medicação também. Transtorno do espectro do autismo, Mirella, raramente você vai trabalhar com dose baixa. Essa que é a verdade. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o aumento da dose. Agora, tem um outro caso em que Antes até, doutor, pular para outro caso, eu ia te perguntar, no caso desse tipo de medicação, que tem essas oscilações, tem uma variação da questão do horário para essas medicações? Por exemplo, de dar à noite ou do período da manhã, por conta do período de atuação delas? Cada medicamento, ele tem, a gente chama de período de estado, né? É o período que aquele medicamento tem seu efeito máximo. Isso, se você olhar num gráfico, quando você dá o medicamento, passa, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, ele dá o primeiro pico ali no sangue. E aí depois ele começa a flutuar durante o dia, caindo, porque ele vai sendo metabolizado pelo fígado e excretado pelas fezes e pela urina. Até que chega, isso é uma equação matemática, até que chega num momento ali que o nível está tão baixo que ele perde o efeito. Então, qual é a ideia? Claro que isso aí está na bula, né? Quando ele chegou a um nível tão baixo que ele perde o efeito, é o momento de você dar a nova dose. Então, esses medicamentos eles podem ser feitos de manhã e de noite, mas em alguns casos de manhã, de tarde, de noite e em casos mais graves de 6 em 6 horas. Isso tudo vai depender do quão rápido aquela criança, aquele fígado metaboliza o medicamento. Certo. Então, quando começa a perder o efeito, é o momento de você dar. Nunca será uma vez ao dia, nesses casos, nunca será. Por quê? Porque você vai conseguir uma cobertura ali de 8, 10 horas, mas se você der, por exemplo, antes de soltar o nenê para a escola de manhã, você vai dar 6h30, 7 da manhã, quando chegar 3 da tarde, 4 da tarde, o nível vai estar muito baixo, né? Então nunca será uma única vez ao dia. E nem pra dormir.
E nem só à noite. Existem alguns estabilizadores de humor, por exemplo, de valproato de sódio ER, que ele foi feito para dar uma vez ao dia. Tá. Então, neste caso, você pode usar uma vez só de manhã, uma vez só à noite. Só entenda que não faz diferença, porque ele foi feito para durar 24 horas. Então, se você vai dar 3 da manhã, 2 da tarde, 9 da noite, isso é irrelevante, porque ele não tem ação na hora que você dá. Ele foi feito para durar 24 horas. Tá, Mas isso é um perfeito. caso muito específico, né? Na imensa maioria das vezes, você vai usar uma dose de manhã, uma dose à noite, às vezes uma dose depois do almoço também. E eles dão sono? Esses medicamentos, eles têm Não, algum esse efeito? efeito, a imensa maioria desses efeitos colaterais que você ouve, de sonolência ou até de irritabilidade, porque tem alguns desses medicamentos também que eles podem dar irritabilidade, isso está relacionado à dose que você inicia e à taxa de ascensão. Ou seja, toda vez que eu vou começar com um medicamento para uma família, eu falo para ela assim, ó, não é sangria desatada. Porque veja, se você estiver tão grave que você precisa subir com o remédio rápido, você tem que internar. Aí você interna, faz medicamento endovenoso, consegue um nível sérico alto e dá alta para aquela pessoa utilizando oral. Mas isso é extremamente incomum, é extremamente raro, né? Certo. Isso aí está falando em casos de psicose, coisa e tal. Mas para crianças autistas não é sangria desatada. Então, é muito melhor você fazer essa introdução de uma forma lenta, mas que você vá poder usar esse medicamento durante muitos anos, do que você começar com uma dose mais alta ou fazer uma ascensão muito rápida, porque a mãe vai tirar o remédio. A mãe vai tirar. Se a criança, por exemplo, estiver sonolenta, a criança cai, se machuca, a criança não consegue ir na escola, a criança começa a vomitar, a mãe vai tirar. E aí Sim. não adianta você chegar para ela e falar assim, não, Linda, mas é que é o seguinte, eu comecei rápido, nós vamos fazer diferente, agora eu vou... Ela vai falar assim, não, então eu não quero, esse remédio não deu certo para o meu filho. Então, qual que é o plano? O plano é você começar com dose subterapêutica. Você começa com dose que nem tem efeito e você fala isso para a mãe. Você fala assim, ó, durante 2 a 4 semanas nós vamos usar 0,25 de risperidona. Cara, 0,25 não vai resolver a vida de ninguém e você sabe disso. Mas daí você diz assim, olha, aí você pega o papel sulfite e faz o escalonamento. Você fala assim, ó, as primeiras 4 semanas é 0,25 aqui e aqui. Depois disso é 0,25 aqui, 0,5 aqui. Depois é 0,5 aqui, 0,5 aqui e 0,25 ali. E você vai fazendo um escalonamento. Para quê? Isso, curiosamente, não tem nada a ver com o cérebro, isso tem a ver com o fígado da criança. Metabolizar. Porque ele tem que metabolizar. Quando a gente fala metabolizar, o que é metabolizar? É o fígado produzir proteínas que vão gerenciar aquele remédio. Só que a primeira vez que você põe risperidona para dentro do seu corpo é como a primeira vez que você põe álcool, uma bebida alcoólica para dentro do seu corpo. O seu corpo não sabe como metabolizar aquilo. Então, o que seu fígado começa a fazer? Ele reconhece aqueles antígenos e ele começa a produzir proteínas que a gente chama de CYP, CYP. Essas CYPs, elas vão metabolizar, elas vão degradar aquele medicamento. Então, quando você começa a dar um medicamento, o teu fígado não sabe metabolizar. Então, sobra o que a gente chama de fração livre da droga. A fração livre da droga é aquela fração que não foi para o receptor, ela não teve efeito. Se ela não foi para o receptor, ela fica circulando no teu corpo. É a fração livre da droga que dá o efeito colateral. Quanto mais o seu fígado sabe metabolizar o medicamento, menor a fração livre da droga, menos o efeito colateral. Então, se você vai ensinando o seu fígado lentamente a metabolizar aquele medicamento, você pode chegar a doses muito altas de antipsicótico, você consegue chegar a doses muito altas de estabilizadores de humor, sem que a família perceba nenhum efeito colateral. Então, como não é sangria desatada, eu sempre oriento assim, começa com dose muito baixa e vai aumentando aos poucos. O paciente ideal, eu sempre digo, é aquele paciente que a mãe fala assim, Dr. Paulo, eu nem percebi que ele está medicado. É isso que você quer. O que você quer é isso, você quer tirar o sintoma daquela pessoa sem que a família perceba que está medicado. Porque, veja, você imagina, por exemplo, uma pessoa que está se batendo. Ela está se machucando. E aí você fala assim, não, isso aqui está muito grave, eu vou começar com 4 miligramas de risperidona por dia. Porra, 4 miligramas de risperidona é uma dose altíssima de risperidona. Claro que ela vai parar de bater. Por quê? Porque você vai pegar toda a cognição dela e jogar lá para baixo. Mas quando a mãe voltar, ela vai falar assim, Dr. Paulo, ele não está mais se batendo, só que ele está dormindo 8 horas todos os dias e mais 12 horas à noite. Ué,
aí não tem graça, entendeu? Porque para você tirar o sintoma patológico, se bater, você criou um sintoma tóxico que ele é incompatível com a vida. Então, o que é o ideal? O ideal é aquela mãe que diz assim, eu nem percebo que ele está medicado, porque aí você conseguiu chegar numa dose que ela só retira o sintoma doentio, o sintoma patológico, Sim. mas a cognição do indivíduo continua a Preservada. mesma. Não, Total. perfeito. De nada, viu, pessoal? Porque eu tô tentando aqui pegar todas as perguntas que vocês me mandam. Porque, doutor, o que a gente tem de prescrição de medicamento, mas sem nenhuma informação de como usar, e os médicos simplesmente não orientam. E eu vejo o pessoal com os horários. Eu que não sou médica, eu vejo assim, nossa, mas não sei se esse horário está muito certo para Mas esse é o tal medicamento negócio que de você é tá... os negócios de usar ansiolítico à noite. Vira e mexe, eu vejo pessoas usando ansiolítico à noite, mas remédio para ansiedade quando você vai dormir? Exato, Tem não alguma era para você estar lógica acordado, isso? assim, usufruindo dos Pois efeitos, né? Enfim. E assim, e a bula, é que ninguém lê bula, né? Quando eu fiz faculdade de medicina, eu entrei na faculdade de medicina há 31 anos atrás, né? Tinha prova de bula. Mesmo? Prova de bula. Então, Olha por só. exemplo, na cadeira da pediatria, tinha lá 5 antibióticos que você era obrigado a saber, tinha a prova da bula. Então, eu tinha que saber a bula ali. Eu sempre falo para os alunos, Mirela, que você não precisa saber um colosso de remédio, não precisa. Agora, aqueles 15, 20 que você usa, você tem que saber tudo Gente, deles. os mais comuns. Você tem que saber tudo deles. E aquele que você prescreveu. Você está Total. prescrevendo, você não precisa nem saber de cabeça, mas você vai prescrever? Estuda aquele que você está prescrevendo para Claro. você É orientar. o básico, Lê a dose bula, mínima, vê as dose coisas. máxima, farmacocinética, efeito colateral, efeito terapêutico, mecanismos de excreção, é o básico que você tem que saber Gente, para prescrever uma medicação. Porque larga a família solta na braquiária. Muito do que a gente vê, inclusive, são famílias, às vezes, pagando uma fortuna pela consulta, que às vezes depois não viaja para outra cidade. Então, é gasto de viagem para ir, né? Gasto para estar lá, porque quando é uma pessoa autista, você não vai e volta, você não vai bate e volta numa cidade com 5 horas de viagem. Então, você tem que estar com o seu filho bem, então você vai gastar com hotel, aí você gasta com a consultas carésimas. Não vou colocar preço no valor de ninguém, pessoal, mas assim, acho que tem uma questão de... Bom senso. As pessoas perderam. Eu fico constrangida com os valores que as pessoas me mandam. Mirela, fulano está cobrando tanto da consulta. Eu fico constrangida. Eu não sei como a pessoa não fica, mas eu fico constrangida, sabe? E aí não dá o apoio para essa família. A família fica lá perdida. E às vezes, muitas vezes, a mãe também não sente essa abertura com o médico. Ela mesma para de dar do nada, tipo, do dia para a noite. Né? E aí vira um tendel, sabe? Então, por isso que eu estou aproveitando aqui, gente, do Dr. Paulo, por conta de todas as dúvidas desses medicamentos todos. Você falou de consulta médica. Sabe qual que é a frase que eu mais gosto de ouvir de mãe? Quando a mãe sai e fala assim, Dr. Paulo, foi uma aula. Você concorda que quando uma mãe leva uma criança no meu consultório, ela já sabe que a criança é autista? Eu só faço isso o dia inteiro. Aí ela vai chegar lá e eu vou ficar falando, seu filho é autista, né? Autista nível 2, suporte, dificuldade. Isso ela já sabe. Então, você concluir uma consulta médica nesse nível que nós estamos dizendo, né? Estou falando do nível primário, mas nesse nível que nós estamos dizendo, você concluir uma consulta falando que é autista e dando laudo, você tocou dinheiro fora daquela família. Totalmente. Então, o que é a graça da consulta médica? É 1 hora de aula. E na minha cabeça, menina, isso aí... E eu estou falando aula mesmo. Assim como eu estou nesse momento te ensinando uma coisa, é isso. É chegar para a família e falar assim, deixa eu te explicar aqui a risperidona. A risperidona, o metabolismo é hepático, é assim, assim, assim. Essa excreção aqui é renal, é assim, assim, assim. E, sobretudo, Mirela, porque... A família, eu tenho a impressão que muitas pessoas pararam de perceber a autoridade do médico, a autoridade científica, a autoridade meramente científica. Sabe por quê? Porque muitas famílias vão ao médico ouvir coisa que se ela colocar no chat GPT, ela também sabe. Exato. Se ela colocar no Google, ela também sabe. Então, assim, quando um médico, durante uma consulta, fala, não, peraí, eu vou te explicar exatamente, você quer saber o quê? Você quer saber hiperfoco? Então, eu vou te dar uma aula aqui de 5 minutos só sobre hiperfoco. A mãe olha e fala, não, peraí, essa pessoa sabe o que ela está falando. Agora, quando eu falo assim, não, para esse sintoma aqui, linda, nós vamos dar clonidina. A mãe não sabe o que é clonidina. Ela fala, bom, mas peraí, se eu fiquei aqui 1 hora recebendo uma aula e esse cara sabe o que ele está falando, ele deve saber o que é a clonidina. Então, eu acho que eu vou dar a clonidina. E outra coisa,
Cada ano que passa da minha carreira eu tenho mais convicção a respeito disso. Se a família não acreditar no tratamento, não funciona. Não funciona. Sabe por quê? Porque a perspectiva do tratamento ela é indireta. Ela é indireta. Por exemplo, a mãe fala assim, meu filho está irritado. Daí eu falo assim, tá, então eu vou dar aripiprazol para o seu filho que está irritado. Quando ela voltar daqui a 4, 6 meses, eu vou perguntar para quem? Para ela. Então eu pergunto assim, Linda, seu filho continua irritado? Ou seja, não tem uma medida, uma métrica que eu possa aplicar e lá e falar assim, tá vendo? Com 10 miligramas de aripiprazol ele está bem menos irritado. Se a mãe não está acreditando no que está acontecendo, se a mãe está sacuda também, ela vai falar assim, não, mas eu não percebi isso aí. Exato. Ele continua me incomodando demais, ele está muito irritado, a escola está me incomodando, meu marido está me incomodando porque ele grita e a percepção social não é uma percepção social de melhora. Sim. Então, se você não conseguir trazer a família para o seu lado, para que aquela família de fato confie no que você está falando, o teu tratamento vai ser um fracasso. Porque qual que é a graça do médico? A graça do médico é quando volta a família dizer que melhorou. Porque se a família não disser que melhorou, qual que é a impressão minha sobre mim mesmo? É que deu errado aquilo que eu propus. Então, você conseguir trazer a família para o seu lado é absolutamente fundamental. E eu tenho convicção que você faz isso através de autoridade científica. Isso. Dizendo claramente assim, olha, eu estou falando isso aqui para você, eu detenho esse conhecimento, eu me formei nisso aqui, então eu estou aqui para te dar uma aula a respeito disso. Que, infelizmente, não é o que você habitualmente vê hoje, né? Não, não é. E aí, se você não tem adesão ao tratamento, quer dizer, já começou tudo errado. Eficácia zero. Eficácia zero. Bom, e aí retomando, a gente estava dizendo então da questão da irritabilidade quando ela flutua. Pronto. E aí o doutor falou Que eu falei sobre o uso de estabilizadores de humor e Isso. tal. E tem um outro que eu tenho também muita experiência nisso, que é aquela criança que ela é irritada a todo momento. O tempo Ela inteiro, acorda o estado irritada. dela. O cérebro dela funciona assim. Essa irritabilidade, ela é muito mais um comportamento impulsivo, na verdade, muito mais impulsivo, muito mais reativo do que a irritabilidade propriamente. Então é aquela criança que ela tem um determinado estado de humor, mas ela reage com impulsividade a qualquer momento. Então é aquela criança, por exemplo, que está aqui e a mãe fala assim, filho, vai tomar banho. E a resposta poderia ser assim, ó, mãe, eu posso terminar o desenho para ir tomar banho? Mas não, a resposta ela é totalmente estriônica, né? É um tapa na mesa, é um grito, joga algum objeto, ou então começa a se morder. Ou seja, é aquela criança que constantemente ela tem um processo hiperreativo de resposta. Neste grupo de pacientes, os antipsicóticos eles são muito mais efetivos. Por exemplo, risperidona, por exemplo, aripiprazol, por exemplo, quetiapina, por exemplo, olanzapina. Algumas vezes, quando essa irritabilidade ela se processa com comportamentos agressivos violentos, de atirar coisas, ou quando ela se processa com agitação psicomotora, né? Então, tem nenês que eles não só são muito irritados constantemente, como eles não param. E isso acaba comprometendo enormemente a intervenção, Sim. enormemente. Nesses casos, às vezes eu gosto até de usar antipsicóticos antigos, a gente chama de antipsicóticos típicos, né? Os antipsicóticos típicos, eles foram quase que substituídos pelos antipsicóticos atípicos. Risperidona, aripiprazol, olanzapine, é tudo típico, eles são mais novos. Por que eles são considerados mais novos? Porque eles têm menos efeitos colaterais. O que é o principal desses menos efeitos colaterais, né? Deixando os efeitos metabólicos de lado? A sedação. Só que às vezes você quer sedação. Então, por exemplo, tem um perfil de pacientes que a mãe fala assim, Dr. Paulo, quando vai chegando no final da tarde, 4, 5 horas, o comportamento começa a acelerar, o comportamento começa a escalonar, de modo que eu não consigo colocar ele para dormir antes das 11h30 da noite, meia-noite, porque o comportamento acelera. Nesses casos, muitas vezes, o antipsicótico antigo, por exemplo, o clorpromazina, que é super antigo, é um antipsicótico espetacular, mas ele é mais sedativo. Mas às vezes é isso que você quer. Certo. Então, ou seja, e hoje em dia parece que como tem os antipsicóticos novos, os antigos eles simplesmente desapareceram, né?
Pacientes, por exemplo, autistas que estão evoluindo com quadros de esquizofrenia e estão entrando em quadros de delírio, por exemplo, existem antipsicóticos antigos que eles são deliriolíticos, eles controlam delírio muito bem. Então, às vezes, você precisa voltar lá atrás. Mas o fato é que para esse perfil de pacientes que tem um comportamento constantemente irritadiço, um comportamento muito impulsivo, esses antipsicóticos eles acabam tendo um efeito muito superior. Por que eu estou te falando isso, Mirela? Porque isso é um conhecimento que deriva da farmacologia. E os médicos hoje... Farmacologia, para a maior parte das pessoas, é chato. Por quê? Porque são muito detalhes que você tem que fazer e tal. E muitos médicos não estudam a farmacologia. O cara estuda o remédio. Isso. Então ele fala assim, isso aqui trata com Pra risperidona. Tá, então daí ficou assim é risperidona. Só que não é, entendeste? Eu costumo pensar assim, né? Existem várias camadas da medicina. Eu imagino que em todas as profissões, mas na medicina, para mim, isso é muito claro. Existem várias camadas em que você pode atuar como médico. Existe uma camada, que é uma camada que fica lá em cima, que é uma medicina altamente técnica, que é quando você vai discutir esse tipo de coisa, né? Não, então este medicamento aqui, para este indivíduo é melhor por conta disso. Eu entendo perfeitamente que para a imensa maioria das crianças, simplesmente se você entender que autista tem que dar risperidona, vai funcionar. Mas tem um grupo de doentes muito graves que não vai funcionar, certo. Que você vai precisar dessa última camada da medicina, que é o sujeito que está entendendo exatamente da farmacologia de cada medicação, né? E hoje o pessoal, no geral, né, que estuda meio cérebro, parece. Então pegaram ali o autismo, decoraram, lenha na parte do autismo, mas não faz diagnóstico diferencial, não consegue entender sobre os outros transtornos, então também não consegue pensar em abordagens diferentes. Aí pensar em farmacologia, então isso aí está lá no fim. Né? Tem um livro de farmacologia na medicina, que é um livro muito clássico, que chama Goodman-Gilman, né? Goodman-Gilman é um livro dessa grossura, assim, e ele é um livro extremamente complexo, porque ele fala de farmacologia pura mesmo, né? De você entender os processos farmacológicos de cada medicamento, entender metabolização, excreção, coisa e tal. Na minha cabeça, né, de que comecei a fazer medicina há 31 anos atrás, o Goodman-Gilman, ele é o livro de cabeceira do médico. Ele é muito mais importante do que o diagnóstico, porque o diagnóstico, habitualmente, o doente traz. Quando você vai ao médico, você está com dor no peito, você chega lá e fala assim, doutor, eu estou com dor no peito, tossindo, febre, acho que é pneumonia. Tá, é pneumonia. Mas todo mundo sabe, vai ser o quê? Entendeu? Na doença neuropsiquiátrica não é diferente, né? Então é muito raro de você fazer um diagnóstico de autismo e a mãe ficar surpresa. A mãe fala assim, o quê, doutor Paulo? Autismo? Ela já sabe, as amigas dela já falaram, ela já foi ver lá no computador, tal, ela sabe que aquilo é autismo. Então eu acho que na consulta médica a gente tem que acabar saindo um pouco dessa superficialidade e mostrando a autoridade científica de quem tem domínio sobre aquilo. Perfeito. E aí agora, para a gente encerrar os nossos minutinhos finais aqui de conversa, o último sintoma muito comum, questão da ansiedade. Perfeito. E uma coisa que me choca muito, assim, eu penso que a adolescência, a ansiedade está muito presente, na vida adulta muito presente, não sei se existe uma existência sem ansiedade. E pensando quão complexo é, né, a pessoa autista, enfim, a existência dela, né? Mas ver criancinhas tão pequenininhas manifestando sintomas de ansiedade, de angústia, me choca. Principalmente aquelas que são oralizadas, que têm a fala complexa, que conseguem se expressar, que às vezes conseguem perceber a sua diferença para com os outros, que conseguem ter a percepção do bullying, né? Enfim, mas que de repente manifestam uns sentimentos tão profundos, tão complexos e tão pequenininhos, assim, sintomas depressivos, de ansiedade mesmo. Algo que me choca. Eu sempre tive uma dificuldade na minha prática médica. Eu sei que isso vai parecer uma tolice que eu vou te falar, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender o que significa o termo ansiedade
quando não é a ansiedade antecipatória? Porque a ansiedade antecipatória, ela é muito clássica na medicina, né? A ansiedade antecipatória, eu chego para você e falo assim, Mirela, a gente vai para Paris daqui a 5 dias. Você fala, meu Deus, Paulo. E aí pronto. Tá. E aí nós vamos ficar pirando Tudo e ir bem. para Paris daqui a 5 dias. Ou seja, é muito fácil você entender a ansiedade antecipatória. Isso. Mas veja que os exemplos que você deu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender se isso que a gente chama de ansiedade não é tristeza. Tá. Porque a tristeza, ela tem um impacto sobre o seu comportamento que é um impacto reativo. Ou seja, quando você está triste, porque você, por exemplo, você está triste porque aconteceu alguma coisa com o seu filho, Certo. você vai esboçar comportamentos cuja origem foi isso que aconteceu com o seu filho. E muitas pessoas que estão olhando de fora, muito provavelmente vão falar assim, a Mirela está ansiosa com aquilo que aconteceu com o filho dela. Você entende que quando você não está falando da ansiedade antecipatória, que aí é muito claro o que está acontecendo ali, a mistura entre ansiedade e tristeza, ela é muito intrincada, né? Sim. Não por outro motivo, os medicamentos que tratam a ansiedade são os antidepressivos, né? Então, por exemplo, você pega, sei lá, fluoxetina, sertralina, imipramina, amitriptilina. São medicamentos que eles foram originalmente feitos para tratar depressão, Certo. mas eles também são ansiolíticos, porque eu não consigo, do ponto de vista... Eu sei que se você pegar os critérios diagnósticos do DSM, tudo bem. Eu estou dizendo uma coisa mais teórica do que isso. Eu tenho muita dificuldade de separar o sentimento de tristeza do sentimento do que a gente olha e chama de ansiedade. Então, tem um grande problema aí que é o seguinte, quando você dá um medicamento para alguém, para qualquer sintoma que seja, aquela pessoa precisa ter receptores para aquilo. Tá. Então, por exemplo, você está com dor no ombro, eu te dou um analgésico, você precisa ter receptores antiálgicos para o meu analgésico entrar no receptor e fazer você ficar sem dor. Os receptores que teoricamente controlam ansiedade e depressão, eles não existem em criança pequena. Ou seja, não adianta você pegar fluoxetina e dar para um nenê de 4 anos. Tá. Não tem efeito. Por quê? Porque esse medicamento ele vai ficar só na fração livre, circulando no corpo desse nenê, dando efeito colateral até sair pela urina. Certo. Né? Ué, mesma coisa Ritalina. Por que não dá Ritalina para criança agitada de 3 anos de idade? Por quê? Porque não tem receptor ainda adequado para isso, vai ficar circulando e dando efeito colateral. Certo. Então, quanto mais nova é a criança, e quanto mais você tem essa percepção de tristeza, de ansiedade, mais importante a terapia comportamental, mais importante o controle do ambiente, né? Tá. Porque muito da ansiedade, a ansiedade não é um sintoma intrínseco, não surge, né? Então, muito do que a gente chama de transtorno ansioso está relacionado a gatilhos ambientais, né? Geralmente escola. Escola, tarefa de casa, cobrança da criança, terapia. Terapia também, que aqui no Brasil também tem uma coisa que parece que o sujeito casa com terapia, não pode separar nunca mais. Ou seja, a criança está fazendo lá 10 anos, está fazendo terapia, e a criança já está ótima, coisa e tal, e ninguém tira a terapia, porque parece que sempre é uma ameaça que se tirar a terapia tudo vai degringolar, aquele castelo de cartas vai cair. Então, isso também é uma fonte muito grande de ansiedade, né? E ansiedade é igual psicoterapia, Mirela, você não escapole. Ansiedade é psicoterapia e se a criança tiver uma idade adequada, medicação, mas psicoterapia para ansiedade é o cerne do tratamento. E você vai ficar me devendo para o próximo Autospod a parte de sexualidade, que eu quero falar com você sobre isso no próximo. É verdade, pessoal, porque no off a gente ainda estava conversando que ainda no derivado disso, um dos grandes gatilhos é essa questão da sexualidade, principalmente quando, né, o TEA entra na adolescência, os comportamentos sexuais, a falta de habilidades sociais, e aí, né, como lidar, né, com essa nova esfera. E a sexualidade em si também, o próximo congresso que a gente se encontrar, e se você estiver fazendo Autospod, nós vamos falar sobre isso. Falaremos, mas eu vou atrás de você, não vou ficar esperando o congresso, não. Eu vou na captura dele para a gente gravar esse episódio, porque é um tema muito importante e até mesmo uma coisa que a gente conversou em off também ontem, na mesa de bar, né? Porque a gente tem muitas nossas crianças sendo muito cuidadas também por mães, nós mães. E aí tem muito do comportamento, a imitação, né? Do modelo que a gente dá. E quando são meninos,
E a forma como a gente se comporta, às vezes, como mães, a gente super protege muito. Então, o quanto a super proteção também dos nossos meninos, meninas também, mas o quanto a gente precisa expor mais para o mundo como ele é, porque isso também é habilidade de segurança. Isso também é habilitá-los para o mundo, para se defender, porque eles não estarão aqui nas nossas asinhas, nas nossas redomas, né? O quanto, às vezes, a gente conseguir a participação do pai mais ativa, um avô, um tio, mas figuras masculinas, principalmente sendo menino. Estou dizendo isso porque a gente estava conversando aqui, os nossos, das mães aqui, são tudo meninos que temos, né? E quando tem a figura de um pai mais presente, dando esse modelo, porque é diferente. O pai brincar é diferente da mãe brincar. A atividade, né, de passeio que o pai vai fazer não é a que a mãe vai fazer. E nós, mães, às vezes, muito paparicano, enfim, o Dr. Paulo dizendo que vocês precisam expor mais esses meninos, criar mais cascudas mesmo, porque o mundo lá fora não é de dentro de casa, né? Isso é segurança, né? Isso é habilitar para a vida, né, doutor? Total, total. Tem o Felipe Nilo, né? Felipe Nilo, eu estava assistindo uma aula dele no final de semana passado. Demais, lá, de defesa. E ele falando isso, Demais. assim, e ele nos explicando a diferença entre violência e segurança. Tem um pensamento que eu gosto muito, Mirala, que diz assim, né? Você ser uma pessoa pacífica só tem valor se você puder ser violento. Entendeu? Ou seja, assim, eu sou um homem super pacífico, mas se em algum momento eu precisar ser violento, eu posso ser violento. Agora, você ser um sujeito pacífico e você não saber ser violento, você está constantemente em risco. Você é uma E presa. outra, e você está em risco, você está colocando outras pessoas, você está colocando sua família em risco. Então, a passividade, ela só tem valor se você também for capaz de ser violento para se defender, para defender as pessoas que estão com você, né? Exato. Então, claro que eu tenho a exata noção de que ensinar isso para uma criança não é fácil, mas é necessário. Eu tenho dito que as escolas hoje, elas estão forradas de predadores. Forradas de predadores, né? De crianças pequenas, de adolescentes, de jovens, elas estão forradas de predadores. Então, nós temos que treinar os nossos filhos para que eles não sejam presas fáceis. Exato, isso, gente, a gente pensando em todos os lugares. Você vai no shopping com seu filho, aí você vai ao banheiro com seu filho. Em algum momento, em alguma idade, você já não vai mais poder deixar o seu filho no banheiro feminino com você. E aí, ele vai no banheiro masculino sozinho? Ele está habilitado para ir nesse banheiro masculino sozinho? Se alguém tocaiar ele dentro daquele banheiro, ele vai saber reagir? E a reação dele, muitas vezes, vai ter que ser o quê? Na violência, na defesa, no ataque, né? É isso, é questão de sobrevivência. Então, nós estamos, assim, empetecando muito, nós estamos, assim, sabe, super protegendo demais. Isso é um alerta muito grande, porque acaba sendo que esse meio, as cuidadoras são sempre muito mães, avós, né? E a gente precisa se atentar, porque esse ano de 2024, já início de 2025, o que a gente, com esse modelo ridículo que estamos vivendo de muitas aspas, inclusão escolar, que é só um depósito, jogar as nossas crianças lá na escola, na sala regular, não vou adentrar a mais sobre isso, mas sem nenhuma acessibilidade adequada, explodiu o tanto de notícias que a gente viu, de bullying, de agressão que as nossas crianças foram sofrendo de todos os lados, de outros alunos, de pais de alunos, de professores, de, enfim, funcionários de escola e tudo mais. E o quanto elas são presas. E muitas vezes nós, mães, né, a gente fala terapia, habilidade social, isso, aceitação e tal. Tá, beleza. Mas a gente precisa ver esse mundão de, meu Deus, do jeito que é. E a gente precisa habilitar esses nossos filhos para, assim, não ser aquele que apanha, né? Não pode ser aquele que fica apanhando. E muito mais, no caso até do Arthur, né? Que ele tem capacidade de compreensão. E eu digo para ele, eu ensino não só para que ele não apanhe, né? Mas que se ele estiver presente de algum tipo de situação, que ele não seja o cara pacífico que fica assistindo. Você vai interferir, nem seja corporalmente. Vai chegar na voadora. Você vai ser aquele cara que vai chegar, você vai apartar fisicamente aquela situação. Você não vai assistir passivamente, porque tem aquele que está agredindo e tem todos os que assistiram e também não fizeram nada. Eu coloco tudo isso aí no mesmo pacote, eu sempre falo isso. O cara que judiou de uma criança
ou de qualquer pessoa indefesa, e o sujeito que viu aquilo e não se envolveu, Exato. é exatamente o mesmo. Para acabar, eu sempre conto uma história, eu devia ter 7, 8 anos de idade, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava saindo de um colégio no interior de São Paulo, e EPG professor Orlando Donda, onde eu estudei em Promissão. E tinha ali um grupo de 3, 4 moleque batendo num menino que estava com o braço quebrado. Eu não sabia quem era aquele moleque. Só que eles estavam... Se fosse uma briga, tudo bem, isso acontecia toda hora lá. Só que eles estavam batendo no piá, eram uns galhos, eu lembro claramente disso, eram uns galhos, e estavam batendo naquele menino com os galhos ali. E o menino estava com o braço quebrado. Eu olhei aquilo e falei, não, isso aqui não tá certo errado. assim. Se fosse uma briga dos dois, vida que segue, mas não era tal. Enfim, aí fui lá me envolver. O que aconteceu? Apanhamos nós dois. O outro menino que chamava Luciano, que depois eu fiquei conhecendo ele, virou meu amigo, e apanhei eu também. E nessa eu quebrei o braço também. Então, e minha mãe sempre conta essa história, ela é muito vívida em mim, assim, né? Enfim, pararam de bater no moleque, no outro dia tava o Luciano com o braço quebrado e eu com o braço quebrado também. Não me arrependo em nenhum momento daquilo, porque se acontecesse hoje de novo, é exatamente a mesma coisa que eu faria, porque você olhar para uma situação dessa, virar e ir embora, é a mesma coisa que você tivesse com o galho batendo no moleque lá, Exato. porque você não se envolveu naquilo. E você falou uma coisa importante, às vezes você precisa se envolver fisicamente, Isso. porque não adianta eu falar assim, estão chicoteando o Luciano, deixa eu lá chamar a professora. diretor. Tá, mas nesta situação, Morreu. não dá para Já. chamar assim, ou você faz alguma coisa de fato ali, ou você não fez Sim. o que se esperava que uma pessoa fizesse, né? Não há tempo, você tem que agir. Ponto. Total. Tem situações que pedem ação. E às vezes a sua ação é se envolver fisicamente, se lascar, quebrar o braço junto, né? É sobre isso. E é justamente essa passividade da sociedade, só ficar assistindo, pegar o celular, ligar ali, ó, ficar assistindo enquanto a agressão está acontecendo, que é o fim, a gente vê isso acontecendo com animais, a gente vê isso acontecendo com crianças, com idosos. Cara, Com que mulheres. é isso? O que é isso? O que é isso, né? Parem as máquinas, eu quero descer, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, já está aqui o compromisso formalizado com o Dr. Paulo. Um prazer sempre, Mirella. Um prazer sempre estar com você, linda. Obrigado por mais esse episódio. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu sou muito, muito fã. E que a sua ética, a sua integridade, a sua forma de agir, né, continue sendo escola para muitos profissionais, para muitos aprendizes, e que continue sendo essa fonte de informação, esclarecimento para as famílias, porque isso nos empodera, né? De quando chega para a gente falar, não, queridinho, isso que você está me oferecendo, não, realmente isso aqui está ruim. Né? Não serve para mim. Não serve, melhore. Né? Apenas melhore é o que a gente tem para dizer para uma galera por aí, que se a carapuça servir, apenas melhore, né? Estamos todos precisando melhorar. Eu, você, todos nós, o tempo todo. Então, que a gente melhore. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mirella. Pessoal, eu peço mais uma vez que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se quiser e puder se tornar membro também, por R$ 7,99 é menos do que uma coxinha por mês. Tem conteúdos exclusivos para quem quiser se tornar membro. Se você não puder também, não tem problema. 99% de todo o conteúdo do Outspod é gratuito. Peço só o quê? Que você já deixe seu joinha. Se você não deixou, que você compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.